pessoal. Selfie que não é selfie, né? Como tem um número grande aí de pessoas fora daqui, né? A gente tenta passar para eles também. Pastor, a gente precisa achar uma coisa cinematográfica para ti. Não precisa. Assim, com aqueles negócios refletores, umas luzes Olha assim. só. Fazer uns efeitos especiais, eu saio flutuando. Não, pra ficar mais iluminado. Não, realmente a gente precisa de uma iluminação melhor. E A essa aqui iluminação atrapalha tá muito, boa. ó. Precisa uma iluminação de teto. Sim. A gente já É. está conversando sobre Não assim com a luz. Não porque direto. isso aqui atrapalha. Agora tem um projeto da gente fazer a Pôr no iluminação. teto, aquelas luzinhas, sabe? Encaixadinhas assim. Só que eu acho que, sim, é uma ideia, só que é muito melhor quando fica escondida essa luz assim. Ela vai ficar escondida, ela é interna. É para cima. Ela fica para cima. É uma coisa que tem aí. Senão Só- eu já vi em casas de luxo, né? Que tem uma coisa assim e a luz fica ali. Aí não dá pra. Indireta, né? Luz indireta. É que tem que ter mais iluminação aqui, porque tem mais gente que lê. Então não pode ser uma coisa muito indireta. Não, né? assim. Tem que ser uma coisa mais clara mesmo, o ambiente. É uma coisa que adapte a isso mesmo que você tá falando. Acho que vamos conseguir logo, mas tudo vai indo com Devagar. paciência, né? Devagar, com calma. Graças a Deus estamos aqui. Teve uma época que a gente estava bem mais limitado, né? Mas Me lembro, só existia isso aqui e um quartinho. a gente vai Eles indo. viviam aqui. Era uma cabana, Cabana como a do Zé. mas a gente vai indo. Desmanchou, o morro ficou tão bom. Bom, gente, estamos aqui começando, estou dando um início assim com a gravação, então, com a transmissão, né? E graças a Deus que vocês puderam vir, todos vocês. Tem mais alguns que estão vindo. Mas também queremos dar um oi para o pessoal que está lá em São Bernardo do Campo, né? O pessoal, o André, a Letícia, a Samira e a turma lá de Campinas, né? Pergunta pra eles se tá bom. Eles vão comunicando. Se não tá É. bom, isso, né? O pessoal lá de Campinas, né? Que é o Daniel e a Arlene, as meninas, né? A Ana, a outra Ana e também o Danielzinho lá, que estava até mais ou menos, não estava tão bem na última quarta-feira, né? Mas sempre Deus tem guardado a gente, né? Tem o pessoal lá, o Luciano, a Virgínia, a Karen e o filho deles que está lá em Paris também. A gente tem orado e por essas viagens, né, essas saídas dos nossos filhos, que é uma luta e sempre motivo de oração, né, onde eles estiverem. Então tem os irmãos também, o Danilo e a Josi, lá em Campinas. Tem o Edson, a família, né? O Tiago, a esposa, a filha. E, enfim, né? A Priscila e o Cris que estão na estrada, né? Devem chegar daqui a pouco, se Deus quiser. Hoje eles estão vindo de carro. Começa as férias do Cris. E aí, mais na semana que vem, as férias da Pri. Então tem alguns irmãos por aí, né? A tia Bá que está numa recuperação e hoje a gente falei com ela, então ela tá naquela luta, porque ela sofreu bastante com a perda do último irmão. A gente ouvindo essas coisas e sabendo da história que passa na vida das pessoas, a gente começa a ter a visão mais íntegra da pessoa, né? Porque cada um é uma história. Ninguém é um nada no espaço. Ninguém pode ser considerado um nada no espaço, né? Então, conhecer um pouco da história é uma coisa muito digna, né? Embora as pessoas
sofram, às vezes, batalhas tão grandes que a gente fecha a nossa história e a gente quase não compartilha, o que pode ser uma das coisas, uma das causas de muita tristeza, muita dor, né, muito mal dentro da gente. Então, por isso que Jesus um dia disse assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, existe um princípio na humanidade que a gente não pode esquecer, porque senão a gente corre risco de ficar muito mal. A gente corre risco de adoecer. A gente começa a adoecer no espírito, depois adoece no psique da gente, depois adoece no corpo da gente, que é a nossa primeira ida, vamos chamar assim, porque uma vez Jesus disse que Ele é o primeiro amor, né? Que deve ser o primeiro amor da nossa vida. Então Ele é a primeira pessoa que a gente deve ir. A gente deve falar, chegar perto dEle e dizer e querer estar com Ele. Ele disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Quer dizer, há um ato, né, de ajuda, de apoio, de cuidado de Deus muito grande que está em Cristo, assim, né? E é o endereço primeiro do nosso coração, que deve ser esse, né? E para encontrar Cristo nunca vai ser numa religião, nunca, nunca. Se tem um lugar que Cristo não está, é em religião. Ele não está. Porque Ele mesmo falou: eu sou o caminho. Pronto, não tem dúvida, né? Quando a gente lê em João, Jesus dizendo para as pessoas: eu sou o caminho. Pronto, já acabou com tudo que é religião, com tudo que é esse tipo de coisas assim que acabam fazendo confusão na cabeça das pessoas. Depois que a gente tem esse relacionamento com Cristo, então Ele mesmo fala que Ele tem um jeito de lidar com a gente, que Ele vai mostrando para nós as lutas da nossa vida, mas de um jeito que só Ele sabe fazer, para curar. É como um médico, ele olha e fala: puxa vida, você está mal aqui, ou isso, ou deixe-me... Quando ele pega para ouvir assim, o nosso coração, ele não pega a gente no tranco, joga na cama, não é assim, ele vai, ouve com cuidado, né? Então Cristo muito mais ainda, até o ponto dele falar assim: olha, tem uma coisa que precisa acontecer com você. Você precisa, primeira coisa, nascer de novo. Você tem que ter uma nova vida. Assim, ó, sabe esse RG que você tem? Que você tem uma data de nascimento? Então essa daí não dá só essa. Tem que ter uma outra. Uma outra data de nascimento. Outra. Né? Isso é, você nasceu um dia, foi bebê, cresceu. Isso aí é um nascimento. Mas tem um outro. A maioria do pessoal não sabe isso direito, né? Não entende direito. Então, um outro. Esse outro, quem faz acontecer, o primeiro foi o pai e a mãe, ou um homem ou uma mulher. É isso que faz gerar uma pessoa. Como é que a gente nasce de novo? Jesus diz que é só o poder de Deus que faz isso em nós. Ele faz uma operação em nós, que a gente é uma outra pessoa. Aquela pessoa que você era, que não consegue alcançar o reino de Deus, as coisas de Deus, Deus faz você nascer nesse reino. E aí você começa a ter contato com pessoas que nasceram de novo também, que a Bíblia diz que são família de Deus, né? Família de Deus não tem nada a ver com igreja, com religião, com nada. Família de Deus é uma coisa e igreja é outra coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Alguém disse uma vez para mim: mas na Bíblia tem a palavra igreja. Claro que tem, mas o significado que tem aqui não é esse que fizeram ser hoje. Você pode pegar, por exemplo, um pão e daqui uns 500 anos alguém chamar pão de celular, né?
Aí as pessoas falam assim, eu gosto de comer celular quentinho de manhã. Aí você fala assim, puxa vida, né, que pessoal maluco, né? Comem celular quentinho de manhã. Aí você vai ver o celular, é um pão, né? Mas aí você fala pro pessoal assim, gente, mas isso daqui é um pão, mas o que é isso, pão? Ninguém sabe, pensa que o celular é pão. Então mudar as coisas, o nome das coisas, né, não pode, você tem que manter as coisas certas, o que elas são, né? Então a gente já tenta ajudar as pessoas nesse sentido também, né? Quando a gente está junto ou escutar a Bíblia, ver o que Deus tem pra gente, né? Então a gente está juntos aqui, nós aqui, o pessoal lá de São Paulo, Campinas, a Ada em Nova York, né? O pessoal lá da Califórnia, e eu não sei, eu sei que tem um monte de cidade, até a Nancy marcou outro dia um monte de cidade aqui, e outro dia eu li algumas, né, estão aqui, mas... Curitiba, que você falou, né, tem Curitiba, tem Mato Grosso. Blumenau, Mato Grosso, lá no Mato Grosso tem, então, vários lugares. Mas a gente ora por eles, a gente ora por todos nós, quem Deus está dando essa graça, assim, esse alcance, né, de estarmos juntos em algum momento pensando na Bíblia, na Palavra de Deus, né? Isso é uma grande bênção e a gente quer hoje continuar, né? A gente quer continuar. E isso é o nosso propósito, né? Da gente continuar juntos, vendo o que o Senhor Deus tem pra gente, né? Então, nessa palavra inicial, assim, nesse momento inicial, a gente está falando sobre isso, né? Uma outra coisa que a gente tem que estar compartilhando hoje, assim, importante, entre nós todos, assim, é uma palavra que Deus disse assim, eu queria muito lembrar aqui, porque a gente está passando no Brasil hoje, né, um dia bastante diferente, né? É um dia talvez único, né? Então não existe na história do Brasil uma época como essa. Já teve realmente 2 momentos que o Congresso Nacional ele cassou presidentes, né? Um foi o João Goulart e o outro foi o Collor, né? E então nessas 2 situações, a primeira situação foi para livrar o Brasil, nosso país, da gente ser inundado, invadido pelos comunistas, né? E eu fico pensando assim que o nosso povo ele pouco conhece do regime comunista, né, em termos teóricos. A gente já vive o regime comunista já faz muito tempo, pelo menos semi-comunista, né? Mas de uma forma, um semi-comunismo light, né? Uma coisa assim, imposto por poderes que vão tomando a nossa maneira de pensar, deixando as pessoas sem saber as coisas direito, né? A maioria do povo assim tem pouca possibilidade, até eles dizem assim, as chances de estudo são pequenas, né, de conhecer as coisas. Com a internet, começou todo mundo tendo chance de conhecer mais um pouco. Quase todo mundo hoje tem celular. Até a contagem de celular no Brasil ultrapassa o número de habitantes no país. Já passou, né? Praticamente tem 2 celulares para cada pessoa hoje no Brasil. Eu tenho uma sobrinha que tem 4. Né? Tem uma que tem 4. Tem celular que já tem 2, 3 chips, né? Mas é assim, né? Com isso, a gente com um pouquinho de plano de internet, a gente começa a conversar com um monte de gente, falar mais coisas, ouvir mais coisas, e a gente começa a pensar mais, pensar um pouco mais, e dizer assim, e começa a comparar também, começa a exercitar as comparações. A gente não é, a gente como pessoa,
A gente não pode só receber sem saber o que é. Ninguém pode fazer isso com o outro, né? A gente tem que ajudar a pessoa a pensar, a ter jeito de medir as coisas. Que nem, por exemplo, qualquer um chega num lugar para comprar um negócio, um supermercado, um bar, ou uma venda, ou qualquer coisa, e ele fala assim, é R$2, né? Ou R$1. Então você sabe medir o que é R$1, qual é a nota, qual que não é. Todo mundo tem esse padrão. 1 metro de pano. Aí a pessoa olha bem se a pessoa está usando aquele metro, né? Então, essa época melhorou, né? Mas mesmo assim, esse movimento que tentou tomar o país, ele alcançou uma dimensão assim, muito grande, né? E é um movimento que tenta colocar aqui no Brasil um jeito de ser igual de Cuba, igual da Coreia do Norte, igual da China, igual da antiga União Soviética, né? Então hoje está sendo uma votação, né? Importante, tem outras etapas depois dessa, se for pela graça de Deus passar essa etapa, né? A gente está vendo a votação, agora está passando essa votação, em que 513 deputados federais, numa quantidade de quase 3/4 tem que ter votação a favor, o que é uma quantidade de quase 400, né, que tem que dizer que sim, precisamos tirar esse tipo de regime do Brasil, né? Então, isso acontecendo, aí passa por uma outra etapa do Senado, vota de novo. Então, é uma situação de vida brasileira que a maioria dos brasileiros não está acostumado. Mas todo mundo está sabendo que hoje no Brasil tem algo acontecendo. O mundo inteiro sabe. O mundo inteiro está olhando para o Brasil. O que vai acontecer? Nós vamos, como disse um deputado do PT e um comandante do PT essa semana, nós vamos partir para a paulada em cima dos brasileiros, do povo. Nós não queremos briga. Ninguém quer paulada, ninguém quer nada. Ele quer, mas nós não queremos, né? Então, quando eu fico pensando o seguinte, quando foi que na Bolívia, olha só, já houve mais de 200 golpes de Estado na Bolívia. Mais de 200. Um atrás do outro. Uma hora, um dos últimos foi o cara decretar que a culpa do problema venezuelano, Pedi para aumentar o som, né? O problema venezuelano são as mulheres, porque elas ficam lavando cabelo, né? Deixa eu aumentar aqui. Que? Tem que ajudar na economia. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Tá usando muito. Vamos ver. ferro pra passar. Alô, estão ouvindo? Tá melhorando, pessoal? Deixa eu aumentar. 1, 2, 3, 4. Vamos ver, daqui a pouco os irmãos vão dar um retorno, né? Bem que a irmã falou. Aumentou? Aumentou pra ele. Aumentou lá, né? Lá. Alô, atenção. Vocês estão ouvindo melhor agora, pessoal? Dá um retorno aí. Né? Rapidinho. Então, assim, coisas bizarras. Aí começaram a mandar ônibus cheios de bolivianos para o Brasil para partir para pancada em cima dos brasileiros, né? Mas a Constituição brasileira diz que qualquer estrangeiro que manifestar-se no Brasil é expulso na hora. Melhorou? Né? É expulso na hora do Brasil. A Polícia Federal parou um comboio inteiro de militantes comunistas do PT, bolivarianos, parou o comboio inteiro lá em Goiás, porque estavam indo tudo para Brasília para tentar partir para a paulada, como disse o Stedley, né? Então é um momento que o mundo inteiro está olhando para o Brasil, né? E eu vejo aqui, por exemplo, Ezequiel 22, o que me ampara
Sabe, gente, o que ampara o nosso coração, como povo de Deus, um dia eu entreguei minha vida a Cristo. Um dia eu estava com 19 anos ou 18 anos, alguém me deu de presente uma Bíblia, daquelas pequenininhas assim, que ganha na escola. Né? Eu já tinha lido um pouquinho da Bíblia, meu pai lia quando eu era pequeno, mas com 18 eu ganhei, levei aquilo para ler na vida militar, li, né? Aí quando chegou com 19, um ano depois eu entreguei minha vida a Cristo, porque estava escrito aqui na Escritura de Deus, se eu queria entregar minha vida a Cristo. Eu falei, eu quero sim, né? Estava eu, o Senhor, dentro do quarto, eu comecei a orar ali para o Senhor, falando assim, eu quero sim, eu quis entregar minha vida para Cristo. Estava me perguntando lá no final, você quer entregar a vida a Jesus? Eu falei, quero, né? Aí então tu pode orar aí, onde você estiver. Eu comecei a orar, falei, então eu estou entregando, né? Então, isso é um começo, a gente nasce de novo nessa hora. Aí depois que a gente nasce de novo, a gente continua vivendo. É uma vida também, né? Essa vida aqui que a gente vive aqui, às vezes dura 2 anos, tem criança que morre com 2, às vezes dura 10, às vezes dura 50, às vezes dura 100. Oscar Niemeyer viveu 104. Tem o pessoal aí que bate recorde com 120, né? É assim, uma hora parte, uma hora sai daqui. Mas essa vida que Jesus falou, se a gente quer, não acaba nunca. É uma vida eterna. Quando a gente continua, Deus abençoa a gente de um jeito que a gente começa a ver as coisas de uma outra forma, da forma de Deus. Porque Ele explica para a gente a vida. Então aqui em Ezequiel 22, uma coisa que Deus fala aqui no versículo 30, é que Ele está dizendo que tem uma cidade lá que estava, naqueles tempos, as cidades elas tinham muros em volta. Hoje não, né? Só quem faz muro em volta de cidade hoje é o comunismo, é o PT, né? É a China, por exemplo. A China tem um muro, né? A Alemanha fez um muro, né? O comunismo fez um muro. O porquinho atômico da Coreia do Norte fez um muro, né? Ninguém pode sair da Coreia do Norte, né? O Cuba, Castro, fez um muro. O que acontece lá em Cuba? Toda vez tem uma turma que consegue juntar 20 mil reais e eles arrumam lá um barqueiro, como eles falam, né? Eu tenho aqui um livro escrito pelo guarda-costa de Fidel Castro, que conseguiu escapar pelo barqueiro, né? Conseguiu escapar. Então ele escreve lá, dali se tenta escapar. Não se vê em Cuba ninguém tentando chegar em Cuba pelo mar. Ninguém fica tentando chegar e quando chega, ajoelha e dá graças a Deus porque chegou em Cuba. Não tem isso. Em Cuba todo mundo quer fugir de Cuba, né? Hoje mesmo, domingo, está tendo uma manifestação em Cuba, porque o pessoal cubano não aguenta mais o regime que o Lula quer adotar aqui, que a Dilma quer pôr aqui. Ninguém aguenta mais. São 55 anos de desgraça, né? Então não dá. Na Venezuela, o carinha lá falou assim, ó, gente, vocês estão gastando demais. Agora vai ter sexta, sábado e domingo para não trabalhar. Acabou a semana só, com segunda, terça, quarta e quinta. O carinha é louco. O carinha, na verdade, não é louco. Ele é algo entre assassino e aproveitador de gente, né? O Maduro. Então ele fez isso. Além dele ter dito já que a culpa do gasto de energia das mulheres que vivem passando roupa, não precisa passar roupa, que vive lavando roupa, não precisa lavar roupa, que vive secando o cabelo demais, não precisa secar cabelo. Ele falou assim que as mulheres têm que tomar banho e deixar o cabelo solto, do jeito que saiu do banho, vai livremente. Ele está dando sugestão, ele pode abrir um cabeleireiro. Né? Sugestão de Maduro, modelo Maduro, né? É o modelo. Ele estudou? Uriçado. Ele não é nada, ele é um ditador. Então esses caras malucos são assim. O Lula é assim, né? A Dilma é assim. Então hoje no Brasil
a gente está votando se aceita ficar com esse tipo de gente, né? Ou está bem nesse momento está acontecendo isso. Se aceita esse tipo de gente ou se a gente não quer esse tipo de gente, né? Os caras simplesmente destruíram a economia brasileira. Acabaram com a Petrobras, acabaram com o BNDES, acabaram com o Correio e acabaram com o Banco do Brasil e com um monte de outras instituições, além das empresas que estão ligadas a esse pessoal na área da corrupção, que é Andrade Gutierrez, que é Odebrecht, qual? Várias empresas. A maioria, agora vazou uma quantidade de documentos no Panamá, uma empresa chamada Mossad, que são os Panama Papers, em que ali foram descobertos 170 petistas, donos de offshores pelo mundo inteiro, com empresas que eram captação de dinheiro que eram nossos. Isso é uma roubalheira acontecendo o tempo inteiro, né? Então, gente, isso o mundo está olhando para o Brasil hoje. O mundo está olhando, né? Mas o brasileiro não pode deixar de olhar para o Brasil hoje. A gente tem que olhar. Mas olhar de que jeito? A gente pode olhar do jeito de um político, do jeito de uma pessoa, um sociólogo, né? De um filósofo, qualquer tipo. Mas aqui na palavra de Deus, em Ezequiel 22:30, Deus está dizendo assim: eu busquei entre o povo olha só, eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro. Então o muro da cidade, lá no caso, que havia muros naquelas cidades, tinha um buraco lá no muro. E se a cidade tinha um buraco no muro, é claro que os bandidos iam entrar por ali, os ladrões iam entrar por ali. Era um lugar não seguro, né? A casa da gente, já pensou se a gente no lugar da porta não põe nada? A gente não dorme muito bem, né? A gente deve ficar meio preocupado. A porta não tem porta. Então, ou se pelo menos tem porta, mas não tem fechadura. Você fala assim: não, eu não vou gastar dinheiro com fechaduras. Ninguém faz isso. Você gasta um dinheirinho, nem que for com aqueles trincos, nem que for com aquelas tramelas. Você põe você põe ali e fecha, mas você tem que fechar de algum jeito, né? Aquelas portas. Então, mas aqui Deus está tentando dar um alerta que acontece o seguinte, que há certas situações que podem ser malditas. E como é que acontece o impedimento para a gente não deixar uma maldição entrar numa cidade, num país, numa vida? Deus está falando assim que Ele queria que tivesse alguém orando por isso. Eu busquei alguém que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Entende? Quer dizer, há uma fragilidade. Esse é o momento frágil do Brasil. Vamos dizer assim, esse é o momento mais delicado do Brasil. E nós precisamos nos colocar na brecha. Nós precisamos dizer ao Senhor e pedir ao Senhor, né? Senhor, abençoe, né? Para que aconteça a continuidade dentro dessa nação. Não é partido, não. Eu não tenho nenhuma inclinação para qualquer partido. Nós precisamos querer que o nosso Brasil possa ser nosso de vez. E nesses 500 anos nunca foi, né? Mas que eles definitivamente a gente construa hoje uma nação. Senhor, misericórdia, nós precisamos ser uma nação. Nós precisamos ter condições de que ninguém fique, vamos dizer assim, numa desgraça, manipulando um ao outro, e a gente não tenha mais chance de nada, fica ameaçado o tempo inteiro. Palhacinhos, né? Palhaços de tudo. Quer dizer, se a pressão foi tamanha em cima do Brasil que nem os empregadores podem cuidar dos seus funcionários mais direito. Nosso filho tem uma empresa, ele orou, mas ele orou muito o ano passado inteiro, porque ele tem um tanto de funcionários, e ameaça o tempo inteiro de demissão. E ele falou assim: Senhor, misericórdia, abençoe.
eu não quero demitir ninguém porque os funcionários têm família, mas acontece que se nós ficarmos sem condições de trabalho, como empresários, nós não vamos ter como sustentar, nem nós mesmos e nem a empresa, nem nada. Se o governo que está aí, que é um ladrão, tirar de nós mais um pouco, nós vamos falir. E ele se colocou na brecha, e nós nos colocamos na brecha, nós fomos orando o ano inteiro juntos. Chegou no fim do ano, nós conversamos, ele disse assim, pai, nós chegamos no fim do ano, não demitimos ninguém. Assim, não precisamos acabar com aquele cargo, nenhum saiu. Se alguém saiu, não foi porque o cargo foi extinto, mas porque a pessoa não quis ficar lá ou não tinha condições de ficar. Mas o cargo ficou lá, né? Então outra pessoa veio e todo mundo que começou, todo mundo terminou. E esse ano de novo foi, aí está sendo as orações e pedindo a Deus que abençoe, todo mundo está lutando em oração. Além das competências técnicas, gente, além das capacidades técnicas que a gente tem, além da habilidade que cada um sabe fazer, a gente não pode esquecer que a gente é povo, que a gente é gente, né? Que a gente é gente, que a gente tem espírito, que a gente tem coração, que a gente precisa de Deus, né? Cada um de nós. Então a gente vai fazer uma coisa, a gente começa a orar. Deus está falando assim, eu queria ver se alguém estivesse orando. Se essa pessoa, não precisa ser um monte, claro, para isso aqui não precisa. Para fazer esses votos aí precisa. Mas aí no caso lá, nós precisamos de 370 votos por ali. Acho que vai ter uns 450. Amém, vai ser. 50 em nome do Senhor, né? Em nome do Senhor, vamos ter. Então, mas para isso tudo ser correto e acontecer a bênção na cidade, Deus falou assim, eu preciso de um que estivesse orando. Um que seja uma pessoa junto comigo e queira abençoar. Então existe uma ligação, né, profunda entre nós e o Senhor e as coisas que acontecem na cidade, no estado, na família, na nossa vida, né? Então, uma vez Jesus disse assim em Mateus 18, lá no Novo Testamento, mais ou menos igual isso que está aqui, né? Então a gente vai recebendo as coisas do Senhor assim na Bíblia, na palavra, a gente vai lembrando de quanto Deus quer ensinar a gente, né, a pensar do jeito dele, por exemplo, né? Então a gente tem aqui, ó, Mateus 18. Então o que cabe a nós é estar na brecha do muro, assim, estar vendo isso que está acontecendo e orar. Então acho que antes de continuar aqui, eu queria assim chamar todos nós a orarmos, né? Antes de continuar aqui, todo mundo que está lá nas suas casas, onde vocês estiverem, vamos ser esses que entraram na brecha do muro, né? E vamos clamar ao Senhor. Tá bom, irmãos? Onde vocês todos estão, todos nós, vamos orar. Senhor querido, estamos juntos com o Senhor e ouvindo a Tua palavra. É na graça do Senhor, por isso que estamos falando com o Senhor. E ouvindo que se um dos pequeninos Teus se colocar na brecha do muro, Senhor, Tu não permitirás a maldição entrar nesse lugar. Assim que os Teus filhos, como um corpo, nós agora juntos estamos orando, Senhor, a Ti, clamando a Ti, para que na continuidade dos dias, Senhor, nesse lugar onde moramos e habitamos, a Tua graça nos permita continuar em paz, Senhor, em uma condição digna da mesma condição assim com que o Senhor criou a gente, Pai. O Senhor que fez a gente como humanidade. Não fomos feitos para ficar comandando sobre gentes e mandando sobre uns e outros. E, Pai, pedimos a Tua bênção, para que nessa hora de decisões nesse país, Senhor,
Tu reveles a iniquidade e reveles a graça da liberdade, da vida, Senhor, digna de uma nação. Ó Deus querido, abençoa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oi? Pode. O Senhor, eu gostaria de pedir também que o Senhor abra os olhos de todos aqueles que se cegaram com essas ideologias que vieram mascarar e enganar os corações e que eles vejam o erro e as mentiras que isso significa. Oh, Deus. Senhor, que o Senhor abra os olhos e conduza-os a buscar-te, Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Amém. Então, te coloco toda a minha família que o Senhor conhece. É verdade. E espero que haja, os véus caiam. Amém. E que eles possam ver a verdade. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmã Sinésia? Então nós oramos na mesma visão de Ezequiel, né? Que o Senhor nos chamou a interceder pelo país, por essa situação, sabendo que nessa graça de Deus a gente vai seguindo, né, irmãos? E aqui, irmãos, em Mateus 18 também, no mesmo pensamento, né, mesmo cuidado, Jesus lá em Mateus 18, ele vai falar sobre assim essa relação, né, entre nós e o Senhor, entre o Senhor, Deus e nós como pessoas, né? Olá, irmãos, Darlan, Daphne. Hoje está conosco a Eunice, né, amiga da irmã Heloísa. E já oramos juntos aqui pelo nosso país, pelo estado que estamos passando no dia de hoje, né? Uma vez que o mundo inteiro está olhando para o Brasil, o país inteiro está diante de uma situação única, entendendo que Ezequiel 22:30, o Senhor nos chama a entender a bênção que Ele quer abençoar, e fechar a brecha da maldição, para não entrar na maldição desse lugar, né? Então, nós suplicamos ao Senhor, juntos aqui com os irmãos em outros lugares, que o Senhor nos abençoe nessa chamada, né? Que o Senhor nos chama a olhar para a situação como ela está. Deus revelou a Ezequiel que a maldição estava para entrar naquela cidade e que ele precisava que uma pessoa, pelo menos, estivesse orando lá na brecha do muro, né? E então, o momento que vivemos hoje e que está acontecendo bem agora a votação, a gente precisa entender isso, que como todo mundo está olhando para o Brasil, como todo o Brasil está olhando para o Brasil, né? Até mesmo bolivianos entraram aqui para partir para a paulada, como diz o cara lá, mas foram parados antes de Brasília, lá em Goiânia, para não avançar, né? Estão olhando para o Brasil com um tipo de olhar, uns querendo gerar uma guerra aqui dentro, outros analisando a situação, como é que nós estamos. O povo cubano já olhou para cá e já se espelha ao povo brasileiro em levantar um clamor pelo centro da cidade de Havana sem pancadaria. Como o Eusnábio Pérez disse, nós estamos espelhando nisso. Nós sabemos hoje que nós não precisamos usar as armas, como um dos fãs do Lula, na escrita dele, diz assim, porque eu vou para as armas, né? Então, quer dizer, não queremos isso aí, nós sabemos, mas nós podemos olhar também do ponto de vista de um homem e uma mulher de Deus, de nos colocarmos na brecha que se abriu no nosso país
e clamar ao Senhor, como fizemos e estamos fazendo. Queremos continuar fazendo. Essa relação, irmãos, de gente que conhece a Deus a partir do novo nascimento e que continua andando com Deus, Jesus está tentando, depois de 3 anos, Jesus, vamos dizer assim, ele teve a ideia de que os seus discípulos já haviam entendido essa dinâmica, que os discípulos já pensavam desse jeito, isto é, de olhar a vida do jeito que Deus quer que a gente veja a vida, de olhar as relações do jeito que Deus quer que a gente veja, né? De perceber que há um soberano Deus, de perceber que há um majestoso Deus, de que há um Deus. Então foi assim que Mateus 18 foi acontecendo, né? Quer dizer, estava ali naquele momento, Jesus conduziu aquela situação, né? Num jeito tal. Vamos ver aqui, irmãos. Mateus 16. Desculpa. Eu até errei, até na digitação lá no... Né, no... Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá certo, irmãos. Eu acertei. É 18 mesmo. 18 mesmo. É aqui, ó. Mateus 18. 18 a 20. Depois que é 16, mas é outra coisa. Mas aqui em Mateus 18, olha só, lá no versículo 18, uma vez a gente junto aqui, a gente pensou nisso. Mas Jesus está falando para eles assim, ó: em verdade, vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido. Olha só que coisa, irmãos. Presta, olha, a gente pode ouvir isso, e é bem importante. Jesus disse assim: tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, né? E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhes há concedida por meu Pai, que está no céu, né? Porque onde estiverem 2 ou 3, aqui está a chave do versículo, de todo esse tema. A chave é essa, ó. Por quê? Aí ele explica o porquê. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Quer dizer, em Cristo, né? Esse em meu nome é a mesma expressão de em Cristo, de Efésios inteiro. Em Cristo. Eu, então, estou no meio deles. Quer dizer, bem importante entender assim, que Jesus está dizendo que deveria estar em nós, como gente de Deus, um dia que no momento que nós estamos em Cristo, se nascemos de novo, se tem essa segunda data de nascimento em nós, se já vivemos em Cristo e estamos em Cristo, acontecendo a nossa vida em Cristo do jeito de Efésios, que a gente já viu bastante, né? Começa no novo nascimento e continua em Cristo o tempo inteiro. Então isso deveria ser suficiente para nós sabermos que há um soberano no céu, que de fato tem uma soberana vontade e cuja vontade está sendo feita, como Jesus na oração falou, no céu e na terra. Mas ela é feita, e nós nessa comunhão com Ele, nós vamos saber qual é essa vontade, nós vamos ter ciência dessa vontade. Então, quando nós pedirmos aqui na terra, nós jamais vamos pedir fora da vontade dele. Nós vamos saber falar o mesmo pensamento de Deus. Nós vamos conversar com ele o mesmo assunto que ele está pensando. E quando a gente pedir, esse pedido será de acordo com a vontade dele. Então, aquilo que pedimos aqui já terá sido feito lá no céu, porque ele já está dentro desse tema. E o nosso modo de pensar será exatamente igual ao que ele pensa. Entende? Nós não vamos ter um tipo de pensamento e ele outro. Isso não vai dar certo, não vai acontecer. Alguma vez Jesus disse que os discípulos estavam não recebendo o que estavam pedindo, porque eles estavam pedindo mal, porque eles pensavam de um jeito e Deus pensava de outro. Então eles estavam juntos,
mas estavam pensando diferente de Deus. A vontade de Deus é uma, e ela acontece de uma maneira, vamos dizer assim, numa vontade eterna. É um bloco de vontade que passa por toda a eternidade, e nós estamos dentro do tempo numa dinâmica diferente dessa eternidade, mas estamos sendo conectados por Deus. Estamos sendo tocados por Deus para viver a vida de Deus e para aprender a pensar o pensamento de Deus, para que quando a gente pedir, a gente peça de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade, os nossos quereres, nossos desejos. Deus não é um gênio da garrafa. Ele não é um gênio que você acha em algum canto e você esfrega a garrafa, a Bíblia, por exemplo, esfrega a Bíblia e aí você tem direito a não sei quantos pedidos, dizem as pastoradas do inferno que andam por aí, né? Então esse tipo de Deus não é o Deus da Escritura, né? O Deus verdadeiro é aquele cuja vontade é soberana, Ele é. Então Jesus está tentando mostrar para nós aqui que estar na brecha do muro é estar pedindo a vontade de Deus como ela é para esse lugar que nós vivemos, para a nossa vida que nós vivemos, para que aconteça aqui as coisas do Senhor dentro das nossas vidas e que aconteçam aqui a bênção de tal maneira que a gente continue numa continuidade em Cristo, né? E suplicamos para que a paz aconteça nesse lugar, né? A possibilidade, né, aconteceu alguma coisa lá? Acho que bateu, né? Uma porta? Acho que lá em cima. E, né, irmãos? Então, essa questão de Mateus aqui, aparece a palavra concordar, lá no versículo 19, né? A palavra concordar é muito bonita no grego, que a gente já pensou nela várias vezes, mas não é por pensar várias vezes, é que o Espírito lembra essa palavra a nós com vários momentos. Essa palavra em grego é sinfoné, sinfoné de sinfonia. Sinfonia é muito usada em orquestra, orquestra sinfônica. É uma beleza de ouvir, porque é toda harmoniosa, né? A música é tocada de maneira sublime. Então, essa sinfonia para Deus ocorre quando nós concordamos em Cristo. Nós concordamos quando há em nós, no nosso coração, de fato, Deus vê isso. Ele é o maestro. Ele é que vê o que está acontecendo. Mas isso acontecendo no nosso coração, querendo concordar com Ele, isso é uma sinfonia. E essas coisas então concorrem para que a vontade de Deus seja feita, né? Então é preciso que o povo de Deus, o corpo de Cristo, compreenda o que é sinfonia, né? A questão do concordar em Cristo naquilo que é de Deus. Não é concordar no que um pastor fala, se ele fala uma coisa que não é da Bíblia. Um padre fala, um papa fala, um líder fala, mas não é da Escritura, não é de Deus. Então, isso é uma concordância infernal, não atinge sinfonia nunca. É como se toda a orquestra tocasse e lá vem um totalmente desafinado. Aquilo fica uma aberração. A orquestra inteira ela vamos dizer assim, prejudicada por uma nota errada no meio de todos aqueles instrumentos tocando. Se um tocar uma nota errada, fica evidente a não sinfonia, a não harmonia. Eu era assim. Bom, todos éramos assim. Todos temos uma tendência para ser assim. Por isso que a palavra de Deus, ela chama a gente o tempo todo, né? E aqui nós vamos ver essa coisa em Mateus 16 agora, né? Essa situação. Então, esse momento que nós somos chamados a perceber, tanto vocês viram aqui em Mateus 18, a ligação entre céu e terra, né? Não é desligado, ele fala ligação, é uma ligação entre céu e terra. Deus está atento ao que se passa aqui na terra,
E nós estamos inseridos nessa ambientação aqui, no nosso dia a dia, com vamos dizer assim, revestidos dessa dignidade. Quando nós fomos elevados a uma dignidade tal que do céu se espera que filhos de Deus sejam a sinfonia executada pelo Senhor na terra, tanto perante os homens quanto perante o céu. Isso é lindíssimo. Claro que isso vai ser claro no dia de Cristo, né? Quando Cristo voltar do céu, aí, irmãos, quando aparecer as nossas vestes com o que Ele nos vestiu, aí nós vamos ver o que de fato nós fomos feitos. Agora parece que a gente é tudo meio normal, assim, mas diante de Deus a gente não é mais. A gente é filho gerado pelo DNA, genética de Cristo. Nós éramos religiosos, deixamos as religiões. Nós éramos crédulos em tudo que é tipo de ideologia, deixamos as credulidades. Nós éramos pessoas conduzidas ao redor por todo tipo de palavrório e falatório. A gente deixou tudo isso. Hoje quem rege a nossa vida é o único maestro, que é Cristo, o Senhor, né? Então, a dignidade elevada da nossa função na Terra é vista por Deus. Por enquanto, não está sendo vista por ninguém. Na verdade, quanto mais tu quiser viver do jeito que Cristo toca a nossa vida, vamos dizer assim, né? Rege a nossa vida, mais incompatível com esse mundo vai ser. Não tem como, né? Mas você está aqui. E ao mesmo tempo o paradoxo se estabelece, porque Jesus, na oração de João 17, ele diz assim: eu não vou tirar vocês do mundo, e ainda oro para que isso aconteça. Pai, eu não peço que os tires do mundo. Ele está dizendo: eu quero que eles fiquem lá, mas que eles sejam livres do mal, do maligno. Então a gente tem a condição da purificação, da pureza e simplicidade de Cristo, né, irmãos? E quando tu caminhar assim, aqui em Mateus 16, né, a gente vê Jesus numa conversa lá no versículo 13 em diante por aí, quando tem aquelas perguntas, né, de Jesus perguntando sobre ele e tal, aí o pessoal vai falar e tal, o pessoal diz que você era isso, aquilo, aquela confusão normal da normalidade das cabeças humanas, né? As cabeças humanas estão numa esquizofrenia. O mundo evangélico hoje ele é esquizofrênico também, irmãos. Ele já perdeu a relação com Cristo, ele não é mais cristão. Não existe mais Cristo no mundo do cristianismo. Não tem mais, né? Já acabou. O que tem hoje são os cristianismos. Aqui a gente vê os diversos cristianismos possíveis nessa época, né? A gente tem assim, o mundo, quando eles perguntam assim: o que dizem os homens que eu sou? Quer dizer, a mente humana, diante da revelação de Deus, da encarnação do Verbo, da pessoa de Deus, a mente humana, ela, ao invés de se permitir conduzir pelo próprio Verbo, ela começa a ser analítica, a crítica, as condições de exame, a colocar o Cristo ou a palavra sob o seu crivo crítico, né? Então, vai indo assim. Então, isso é um fenômeno humano. Quando o diabo, como diz a Escritura, está tentando trabalhar a humanidade para conduzir a humanidade a uma ignorância fatal, ele conseguiu no Império Romano conduzir a cultura grega. Olha só, a cultura grega foi para dentro do Império Romano. O Império Romano foi uma desgraça muito grande, né? Conduziu a religião mundial, vamos dizer assim, todas as crenças mundiais,
o Império Romano também conduziu para dentro do Império Romano. A maior cultura jamais que houve, como a cultura grega, foi levada para dentro de Roma. As crenças todas, como a gente já estudou a história aqui, a gente já falou que qualquer povo conquistado, Roma abraçava. E Roma dizia, não tem problema, você acredita que uma tartaruga é Deus? Pode continuar. Você acredita que uma vaca é Deus? Pode continuar. Você acredita que Buda é Deus? Pode continuar. Maomé, Confúcio e qualquer um, né? Pode continuar. Não tem problema. Roma aceita tudo e todos. Como a gente estava comentando quarta-feira, é a diversidade. A unidade na diversidade. É o ditado mais satânico que tem. Mas Roma fez isso. Só que Roma começa a perder a força. A política mundial foi Roma também. Ele unificou a política mundial, né? Quando Roma viu o cristianismo surgir, ficou impressionada, porque matava cristão assim, como se mata qualquer coisa, mosca, cachorro, qualquer coisa. O cristão era morto a rodo. Então, mas cada vez que matava, aumentava mais, né? E ninguém entendia como que era isso possível, porque as religiões normais, vamos chamar assim, as religiões normais, você mata uma meia dúzia e some todo mundo. Acabou, ninguém mais acredita naquilo, mata o líder, por exemplo. Aí mataram o líder do cristianismo, que é Cristo, né? Mas ao invés dele ficar morto, ele ressuscita. Então o negócio fica assim absurdo, porque não era um mito. Um mito é quando a figura mitológica surge quando, por exemplo, até o Herodes falou, não, o Pilatos falou assim: olha gente, para não virar mito, o Cristo virar mito, vocês ficam vigiando o túmulo, porque nós acabamos de matar o cara. Não teve um que falou assim que ele é mais perigoso morto que vivo? Teve, sim, porque acontece que vira mito. O morto vira mito. E ainda tinha um agravante. Se Jesus tinha afirmado que ele ia ressuscitar e o corpo some, os discípulos sabiam dessa tramóia, vamos dizer. Então o Pilatos disse: vou pôr o bope lá na porta do túmulo. E mandou o bope romano lá na porta do túmulo. 60 soldados romanos ficaram guardando. Não era soldado assim, recruta não. Era bope mesmo, né? Ficaram guardando a porta do túmulo. E ainda o túmulo recebeu um selo do imperador, do Pilatos, daquela região. Quer dizer, você selar um negócio, irmãos, naquele tempo, quem quebrasse o selo, pena de morte imediata, não tem nem julgamento. Quebrou o selo, pena de morte. Mata, executado na hora, não tem nem julgamento, né? Então, selo com anel. E o túmulo daquele jeito. Daqui a pouco, relata a palavra de Deus que na hora da ressurreição aquilo tudo vira um terremoto que ninguém consegue segurar. Quem consegue ficar de pé num terremoto lá no Japão? Ninguém. Outro dia teve um terremoto lá, aquilo caiu tudo, o pessoal vai para o chão, as casas caem. Foi assim que aconteceu. O pessoal que estava ali, não foi nem assim, foi pior. Porque todo mundo do BOP caiu no chão quase desmaiado de medo. Porque Jesus simplesmente ressuscitou. Ele nem era a vinda de Jesus ainda, irmãos. E a guarnição inteira foi para o chão. Com aquele medo. Estavam mortos de medo, diz o texto, né? E a pedra simplesmente removida. Uma pedra que precisava de um monte de homens para rolar para o lado. Estava removida. Aquelas mulheres foram lá olhar. Estava lá o túmulo vazio e as vestes de Jesus dobradas. Sabe quando a gente levanta da cama? Tem gente que levanta da cama e já sai e vai embora. Aí quando alguém olha a cama, está aquela bagunça, né? Quer dizer, o túmulo de Jesus, quando ele ressuscitou, estava tudo arrumadinho, dobradinho, diz o texto. O que significa isso? Na cultura judaica daquele tempo, qualquer pessoa que saísse de uma casa e quisesse voltar, ele dobrava as suas vestes de cama. Quando a pessoa via as vestes de cama dobradas, era um aviso: eu vou voltar. Entende? Quando elas viram
aquelas vestes dobradas dentro do túmulo, o aviso era claro para ela: ele vai voltar. E ele já estava ali, na porta do túmulo, falando com elas, e elas nem entenderam. Os romanos sabiam? Não sabiam nada disso. Quem sabia eram os judeus. Os romanos só não queriam que Jesus virasse mito. Entende? Mas depois, Jesus ainda anda com eles, para não ter dúvida, 40 dias. E tinha 500 que viram Jesus de uma vez e que viveram até o ano 65. E Paulo ainda teve a escrita dele lá em Coríntios, que ele diz assim: eu estou falando a vocês de um homem que morreu e ressuscitou. E eu tenho testemunhas aqui que são 500 pessoas, que a maioria ainda vive até agora. Se vocês quiserem fazer a cariação para perguntar, vocês podem fazer, vocês vão ver que é verdade. Né? Então a coisa toda aconteceu ali de uma maneira impressionante, e Jesus então, ressurreto, ressuscitado, caminha até ir para o céu de volta. Né? Mas ele vai voltar. Né? Ele vai voltar. Então a questão Jesus, no entanto, para as pessoas que estão fora do círculo de conhecimento pessoal de Cristo, né? Ou fica mito, ou fica religião, ou fica diversas ideologias junto, como aqui Jesus perguntou: que dizem os homens que eu sou? Que as pessoas falam que Jesus é? Hoje está assim, hoje está uma bagunça absurda, né? Então Roma, mas no entanto ele percebeu o elemento poderoso que fez com que, mesmo matando o líder, mesmo matando os seguidores de Jesus primeiros ali, porque todos foram assassinados, todos, só teve um que morreu de velhice, que foi João, né? Mas todos os outros apóstolos foram assassinados, foram queimados, foram tripudiados, foram amassados, foram esticados, foram espadados, foram cortados cabeça, né? Todos. E isso porque eles queriam falar de Deus, falar da nova vida que existe, né? Aí Roma ficou impressionada, ele falou: não, mas isso a gente tem que ficar. Lembra que em Atos diz que um cara, ele viu Paulo expulsando demônios em nome de Jesus, e o cara falou assim: Paulo, vem aqui um pouquinho aqui no canto. Aí ele falou: o que você quer? Ele falou assim: ó, quanto? Propina. Quanto é para eu ter esse poder? Ele pediu. Fala que eu já te passo a grana agora. Aí Paulo olhou para ele e falou assim: barbaridade de ti. Né? Paulo falou assim: olha, você saia rápido daqui antes que tu. Eu sei que não adiantou. Né? E a coisa ficou feia pro lado do cara. Mas, gente, é assim que é. Nesse caso, Roma também pensou isso. Chegou uma altura que caiu a ficha do imperador. E ele falou assim: isso eu tenho que pegar. Ao invés de ficar matando cristão, eu vou tornar o império cristão. Isso é o maior poder que eu já vi. Lá pelo ano 313 aconteceu caiu a ficha. Demorou 313 anos para o Império Romano cair a ficha de que ele estava lidando com um poder maior que ele. Então, igual aquele cara de Atos, ele quis propinar os cristãos. Só que ao invés de matar, ele fez igual o Gramsci com o comunismo. Até o ano 313 era matança de cristão, igual Karl Marx na União Soviética. Matou 200 milhões de pessoas. Só que a partir de 1900, vamos ver lá, pelo meio do século, aí já estava em vigor a ideia de Antônio Gramsci, da escola de Frankfurt, que dizia assim: ô pessoal, por que nós vamos matar as pessoas para fazer eles virar comunistas? Não dá certo. Ninguém vira pela matança. Vamos começar pelas escolas. Vamos formar professores. Aí a USP fez a primeira turma de professores comunistas. Né? Em 1990 estava sendo formada as turmas comunistas de professores da USP, que começou a campear pelo Brasil inteiro. Vamos atingir as igrejas. Aí começou o Leonardo Boff, o Frei Beto, né?
tudo com a teologia pai do MST, que era, como chama? As comunidades eclesiais de base. Dentro da Igreja Católica, fizeram surgir os primeiros embriões do MST, que era o Evangelho Social. Os crentes do Brasil inteiro ficaram encantados com o Evangelho Social e lançaram o documento de Lausanne, né, que teve na Suíça o encontro quando eu estava nesse ambiente, do ambiente de Lausanne. Eu tive um encontro em Belo Horizonte que foi para discutir as cartas de Lausanne, quando havia proposta para todos os grupos evangélicos se tornarem aderentes ao Evangelho Social. E o pessoal amou. Amou tanto que foi uma desgraça para nós que estávamos no acampamento lá em Belo Horizonte, porque não podia ter comida boa. Aquele foi o primeiro acampamento com a filosofia de Lausanne. Nós tínhamos que comer do pior e do ruim. Então era uma coisa terrível, porque era um teste, irmãos, e eu passei uma semana naquele negócio. E a gente teve que ficar ali. Eu tenho tudo gravado, eu que gravei. Eu fui contratado para gravar aquilo lá. Eu trabalhava na Juratel. Eu levei todo o equipamento para lá, instalei tudo, gravei, e todo mundo... Claro que na hora de ir embora, a gente não ia embora a cavalo, não ia embora a pé, né? Mas eles queriam que eu fosse embora de ônibus. Mas enfim, essa é uma outra história. Mas o que acontece... Mas isso tem a ver. Mas depois não precisa contar isso. Mas o que acontece... O que acontece, irmão, é que aquilo era uma filosofia que o povo evangélico gostou do Evangelho Social. Com o Evangelho Social entrando, foi o primeiro grande impacto na pregação, vamos dizer assim, na pregação da salvação. Porque até naquele momento, os evangélicos no Brasil pregavam a salvação em Cristo. Os crentes tinham Bíblia, porque eles liam a Bíblia naquele tempo. Eles liam e pregavam Cristo, e falavam mesmo de Jesus. Olha, Jesus está aqui, isso aqui. A partir dali, mudou tudo, né? Então, o que a gente pode dizer é que Roma, ela fez uma descoberta. Ela descobriu o que a gente poderia chamar de Roma Trading, né? Roma Trading, quer dizer, a grande empresa que conseguiu conduzir o cristianismo vamos dizer assim, franqueável. O cristianismo franqueável. Sabe o que é um cristianismo franqueável? Hoje você tem as franquias, né? Franquias do McDonald's, franquias do Madeiro. São franquias. Se você quiser abrir uma franquia dessas, tu pode. É só você pagar lá 500 mil reais e aí você tem o direito de explorar aquele nome. Você tem lá, eles montam tudo para você direitinho, aquilo. É legal até. Quem tem dinheiro e quem gosta disso pode fazer uma franquia de alguma grande empresa. Só que Roma foi a primeira a ter essa grande ideia mundial de fazer do cristianismo uma franquia. Se você colocar assim as ordens católicas, porque Roma depois se transformou em igreja. É Roma, não mudou nada, só pôs o nome. O Império Romano foi chamado de igreja. Como igreja, ela tem o produto. Sabe qual é o produto da igreja romana? O produto é Cristo. Então ela franqueou Cristo. Aí você pega as quantidades de ordens católicas. Eu pus no site hoje, os irmãos depois que quiserem estudar as franquias católicas romanas, vocês vão acessar pelo Wikipédia, lá no estudo chamado, que eu fiz ali, chamado A Reserva sobre Deus, né? Tá lá, tudo publicado. Um dos itens é as ordens católicas. São mais de 200 ordens católicas, é tudo franquia de Cristo, né? Tudo franquia, tem tudo ali. Tem ordem que você nem imagina. É a divisão da Igreja Católica em franquias. Cada um acredita numa coisa. A substância chamada Cristo, o produto, é dividido em cada um faz de Cristo o que quiser. Quando chegou a época do século XVI, houve o que se chamou de Reforma Protestante. Foi a outra grande trading, a Protestant Trading,
né? Quer dizer, você tem o movimento protestante fazendo a concorrência com a Igreja Católica, lançando seu império trading cristão, crístico. Da mesma forma, eu coloquei lá, tem outro item embaixo que você vai acessar, você vai ver a quantidade de franquias protestantes. É imensa quantidade, né? Aí vai vagando pelos séculos, até que surge o Gospel Trading, que é também uma outra empresa que franquia Cristo, o cristianismo, em diversos nomes. Aí tem os Camelot Trading. Os Camelot Trading é aqueles que abrem em qualquer botequinho crístico nas ruas, qualquer coisa cristã que aparece por aí. Entende? Outro dia eu até peguei uns produtos de limpeza, e não produtos de comestíveis. Eu comecei a achar interessante os produtos comestíveis. Até leite eu comecei a achar interessante. Porque de repente eu olhava assim e via. Por exemplo, contém aromatizante, contém sabor artificial de morango, né? Contém acidulante, contém conservante, contém espessante, contém não sei o que. Dá para fazer até um rap, né, irmãos? Vai contendo, só não tem o produto. Aí eu falei assim, isso é muito estranho, mas você come aquilo como se fosse o produto. Você come como se fosse. Aí eu comecei a olhar os leites. Aí eu olhei assim, 0% lactose. Mas é leite. Mas não tem coisa. 1% desnatado. É desnatado, mas é leite. Semi-desnatado, mas é leite. Mas se você fica preocupado demais, não se preocupe, porque tem o integral que tem 3% de gordura. Irmãos, eu comecei a perceber, então assim, o 0%, vamos dizer, Deustose. Deustose 0%. Semideusado. Semideusado, né, é o semidesnatado. Semideusnatado. Semideusnatado ou o deusnatado. Mas não se preocupe, tem o produto de algum jeito, está lá. Ou 2,5% de suco, ou 2,5% de deusnatado, ou natado, entende? Semideusnatado e integral, mas com 3%. Né? Enfim, você pode comer qualquer coisa na vida que não é aquela coisa. Não é. Mas você pensa que é. Mas de alguma maneira você fica satisfeito. Então a marca trading cristã no mundo, ela faz isso com Deus. Ela fez isso com Deus. Ela opera assim. Cada denominação que você vê hoje com seus nomezinhos nas placas, cada grupo crístico que tem por aí, ele tem uma porcentagem de Deus lá dentro. Tem. Alguns falam um pouquinho, 1%. Aí na porta eles podiam colocar assim, 1% de Deus, né? Ou 2% de Deus, integral com 3%. Maravilha, né? Então você tem, ou 0%, por exemplo, vai que alguém como que é a lactose? Intolerante. Tem gente que é intolerante a Deus, tem também, né? Então você tem um lugar que ele pode ir, tem 0% Deus. Ele vai ficar contente, ele vai falar que maravilha, aqui não tem nada, mas tem, porque tudo foi traduzido por algo chamado satisfação, sabe? Se você ficar satisfeito, só que satisfação é o nome novo de fé, entende? Satisfação é o novo nome da fé. Então, se a pessoa ficou satisfeita, ela tem fé, entendeu? Se agradou, ela tem fé. E não se preocupe, porque você em qualquer trading, em qualquer uma dessas franquias que você for, alguma delas vai te satisfazer, e você vai ter completamente satisfeita a sua fé, ou a fé da tua satisfação será satisfeita. Ela vai se completar ali naquele 0%, 1%, 2%. Isso é assim que está acontecendo. Entende? Então Jesus está perguntando, o que estão dizendo de mim por aí? Aí começa aquela confusão, né? Mas Jesus pergunta para Pedro,
lá no capítulo 16, e então, lá no versículo também 16, né, Pedro diz assim: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Irmãos, tu és o Cristo. Quer dizer, o Cristo verdadeiro, o Messias, o prometido, o Deus falado na Escritura inteira. O Cristo é o Deus falado na Escritura inteira. Esse é o componente de quem é. Para esse ser isso, ele tem que ser aquilo tudo que se fala dele. Não se pode dividir 50%. Não é metade. Não é nem 99%. Quando eu vejo aqueles produtos de limpeza dizendo assim, mata 99,9% dos vermes, isso não é um produto que mata todos os vermes. Quando a gente toma a vacina da gripe, diz você está protegido por 4 tipos de gripe. Isso é bom, mas também mais ou menos, porque, né? Enfim, é um exemplo só. Mas Cristo, em questão de Deus, ele não pode, ele não é, se ele não for aquilo tudo que ele é. Em nenhum lugar foi autorizado a diluir ele. Entende? Nenhum lugar na Terra foi autorizado a colocar 1% de Cristo, ou 10, ou 20, ou 99,9%. Então, andar com Cristo requer você andar com 100% de quem ele é, porque nós somos 100%, irmãos. Já pensou alguém falar assim, no dia do casamento do Dan, falar assim, ô Dan, quantos por cento tu gosta da Daphne? Já pensou se eu perguntasse isso? Não é, irmão? Pensando que, pastor, é o seguinte, eu gosto uns 30%. Puxa vida, que terrível. E você, Daphne? Agora eu gosto uns 25% dele. Porque ele falou isso. Não, irmão, isso é um absurdo. Né? A gente tem que... Olha, maravilhoso, você gosta 100%, você ama, o amor é 100%. O amor verdadeiro é 100%. Deus nunca disse que gosta mais ou menos da gente. Ele ama a gente totalmente. Ele vai nos salvar 100%. Quando você for para o céu, é porque você foi lavado pelo sangue de Cristo, todo o teu ser. Sabe? Tudo, você vai todo para estar com o Senhor. Nós somos um ser que é um ser pleno, completo. Não é um pouco só de gente. A gente, como disse o Darwin, uma parte de macaco, uma parte de gente. Isso não é a cabeça do Darwin. Nem o próprio Darwin era metade macaco, metade gente. Ele que fala uma coisa dessa, só ele pode falar isso. Não é verdade. Né? Então, Cristo, o ser Cristo, quando Pedro disse, tu és o Cristo, é integral, eu sei quem tu és. Tu és Ele, o Deus, né? Do qual se fala a Escritura toda. E isso é precioso, quer dizer, nós estamos seguindo o Deus. E seguir o Deus não aceita diluição, não aceita mistura, não aceita nada. O caráter de Cristo, da mesma forma que o caráter de Cristo é um, o nosso caráter deve ser um. Né? Quantos cristãos que têm 10 caráteres? Ele adora Pedro, Maria, João, Antônio, Joaquim. Ele adora Papa, adora pastor, adora igreja, adora não igreja. Ele adora qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa que falou Cristo, ele está adorando, ele está vivendo. Entende? Ele adora dinheiro, ele adora não dinheiro, ele adora Edir Macedo, ele adora R.R. Soares, ele adora todo mundo, ele adora o Bardomiro. Sabe, irmãos, esses caras malucos. Ele adora todo mundo, aquele cara, o querubim. Aquela mulher que achou a espada do querubim. Então, os caras são tudo loucos. Ele adora denominações, as tradings denominacionais. Hoje tem uma senhora, uma missionária que está lá na Bolívia, ela está na casa do meu filho. Ela estava mostrando uma filmagem no celular, numa lá no templo, e filmou o Espírito Santo. As luzes da igreja, do templo, assim, que estavam aqueles raios, flashes assim. Ela que incrível. Era o Espírito. Irmãos, são coisas malucas. Que coisa, irmãos, que coisa bizarra. Né? Não lê a Escritura, que o Espírito Santo já veio e que já está em nós. Né? Mas o povo fala e faz os efeitos especiais, o pessoal vai atrás de uma maneira bizarra. Né? Então, assim, aí foi que Pedro falou isso aí.
Pedro falou, tu és o Cristo, e é isso que importa, não precisa mais nada, nem ninguém, né? Então, aí vai daqui dali, até que Jesus de novo fala assim, lá no versículo 19, que as chaves do reino dos céus estão em nossas mãos. Quer dizer, que é Cristo, que é o Evangelho de Deus, que é a palavra de Deus. Agora, por essas chaves, que é a palavra, que é Cristo, que estão em nós, ele diz assim, vai fazer com que você tenha o mesmo pensamento de Deus. Quer dizer, então, olha só o elemento de ligação de novo. Aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Quer dizer, a forma como nós formos fazendo as coisas na terra, elas vão estar em acordo exato por essa condição que você vê Cristo como o Deus, e não a minha modo de pensar, não o meu modo de imaginar uma teologia, nada. É Cristo que vai dirigir a gente. Então, dessa forma, o nosso modo de andar na terra será uma ligação com o céu. De modo que tudo que a gente estiver fazendo aqui também tem a mesma reverberação no céu. E a vontade do céu acontecerá dentro da nossa vida aqui na terra. E então nós experienciaremos, a vida nossa será uma experiência de vontade do céu feita na terra. O tempo inteiro do nosso caminhar. E que não inclui a nossa criatividade teológica. Não é assim. Não inclui a nossa maneira de pensar própria, nada. É em Cristo. Né? Então, aí Jesus disse isso. Novamente, ele coloca a mesma coisa de Mateus 18, o elemento de ligação, que nós somos partes ligadas ao Senhor. Mas também acontece uma outra coisa aqui no versículo 21, que é importante, que faz surgir exatamente essas tradings, essas franquias, essas coisas todas, que Jesus disse assim, olha só, irmãos, é muito importante o 21, porque quando a gente tem que saber alguma coisa de Deus, é falado por Deus, pela palavra. Olha assim, disse, desse tempo em diante, começou Jesus a mostrar. E aí é isso que acontece com o povo de Deus. Ele recebe a palavra de Deus para saber o que é a vontade de Deus. Começou Jesus, Cristo, a mostrar a seus discípulos. Agora, o que ele começou a mostrar? A vontade de Deus. Só que a vontade de Deus era algo muito estranho e pareceria que ia ser muito mal. E era mal mesmo, para os olhos humanos. Porque Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer. Olha só, sofrer com quem? Por quem? Sofrer por causa da ação dos anciãos que estariam lá em Jerusalém, quer dizer, os líderes judaicos, os líderes das religiões, que era de Israel, que era do povo de Deus, eles não iriam entender a vontade de Deus. Mas Jesus estava mostrando aos seus discípulos a vontade de Deus. Né? Mesmo assim, bom, aí dos principais sacerdotes, quer dizer, aqueles homens que eram acostumados e preparados para falar com Deus e para ouvir a vontade de Deus, eles não reconheceriam a vontade de Deus ali. Mas também outros homens, os escribas. Os escribas eram os doutores da lei, da palavra. Mesmo sendo pessoas que escreviam e copiavam a Bíblia o dia inteiro. Escriba copiava, irmãos, a vida deles era copiar a Bíblia. Eles copiavam a Bíblia. Sabe o que é você ficar copiando a Bíblia? A vida toda. Eles não conheceram a vontade de Deus. Né? E aí, então, depois de sofrer de toda essa gente, Jesus finalmente ia ser morto. Então, essas palavras, na mente de Pedro, no coração de Pedro, de um discípulo que tinha entendido a vontade do Senhor, que tinha falado que Jesus era o Cristo, então o Senhor, o Deus, completo e pleno, único, né, tal, imutável e tudo, agora ouvindo aquilo, que naquele momento da história ia acontecer aquilo,
Para Pedro foi demais. Entende? Para muita gente é impossível suportar. Para muitos cristãos não consegue suportar. Se você falar para um cristão hoje assim, ó, deixa a tua igreja e siga Jesus, ele não vai fazer isso. É demais. É demais para ele. Ele não vai querer. O coração dele está lotado de uma infâmia diabólica, de um peso satânico, de uma posição solidificada. Né? Roma, de fato, fez isso. A Roma Trading foi a primeira a fazer isso. Depois a Protestante Trading, depois a Gospel Trading, depois o Camelot Trading, o Ego Trading, finalmente, que é a grande indústria egocêntrica que trabalha a sua própria vontade. E ele fica nisso. Quando você chama a atenção da pessoa para ele, aí Jesus falou a palavra, aí Pedro, aí ressuscitado, né? Então finalmente eles iriam ver Jesus ressuscitado no terceiro dia. Mas aí Pedro, chamando Jesus à parte, de novo aquela coisa da propinagem, chegou para Jesus assim: Jesus, vem aqui um pouquinho aqui no canto, eu vou falar particularmente. Jesus ainda teve Pedro ainda teve ética. Ele não foi assim, sabe aquele cara que chama atenção na frente de todo mundo? Não, Pedro era impetuoso, mas agora ele estava espiritual. Pedro estava bem espiritual agora, porque ele tinha reconhecido o Cristo. Então ele estava cheio, não sei que espírito, mas ele estava. Aí na hora que ele teve que repreender Jesus, ele chamou Jesus à parte, educadamente, polidamente, falou assim: Senhor, o senhor não pode ir para Jerusalém. Falando meio assim, né? Igual os caras do... Já viram o cara que faz futebol? Os técnicos, os jogadores, fica assim, ó. Todo mundo. Fala assim. Seguinte, ó, eu vou fazer assim agora também, quando eu começar a pregar aqui, eu vou fazer assim. O pessoal, eu não sei por que eles fazem. Não, assim, porque tem gente que lê os lábios. Ó, vocês vão para a direita, vocês para a esquerda. Você entende? Então, aí Pedro falou assim, ó, Jesus é o seguinte, para ninguém ler nossos lábios, ele ficava com aquela cara sorriso assim, ó, agora assim, ó, Jesus, tu não pode ir para Jerusalém. Jesus até olhou para ele, ficou assim, falou assim, ó, tem compaixão de ti, Senhor, será que tu não tem dó do Senhor mesmo, não? O senhor vai querer sofrer? Tu é algum masoquista, por acaso? Tu gosta de sofrer? Né? Aí ele falou assim: não pode, isso não vai acontecer contigo. Né, irmãos? Não dá. Então, aqui é o gen no coração humano, é terrível. A gente falou isso agora há pouco. Tu falou, poxa, eu era assim, mas tu era assim. Todos nós somos assim também. Então, a tendência do coração humano é de ser liso para fora da palavra. Então, a gente precisa... Né, da misericórdia do Senhor mesmo, né, irmãos, do cuidado do Senhor, para não ficar tentando dar uns conselhos loucos para Cristo, né, então vamos seguir o Senhor, né, com todo o nosso coração e não ir atrás de nenhum tipo de trading, mas nenhum tipo de Deus natado. Não queremos Deus natado, queremos integral de verdade. Autêntico. Tu és. Mas isso é assim mesmo, irmãos, né? Então, que o Senhor, assim, vamos celebrar a ceia do Senhor, né? E, assim, ó, pensando nisso, nós queremos o Senhor no nosso coração, né? Hoje a Eunice veio aqui, ore ao Senhor, Eunice, fala com Ele, fala: Senhor, eu quero o Senhor no meu coração, é uma coisa tua e Ele, né? E nós também. Então a gente precisa do Senhor, nós sabemos que Ele nos fez para Ele, né? Sem mistura. Jesus não fez a gente falsos, irmãos, falsificados. A gente é ser humano integral. A gente não foi meio macaco, como diz o pessoal aí, 99% de macaco, não, de gente e 1% de macaco. Só se for essa fala, né, irmãos? Não existe isso daí. É 100% gente mesmo. Ah, mas parece, mas é claro que tem que parecer. Porque todo mundo vive na Terra. O macaco respira, o papagaio respira. Já pensou se o macaco tivesse a língua do papagaio? Aí nós estávamos perdidos mesmo. Aí o Darwin ia falar que era praticamente uma pessoa que estava ali, né? Ainda bem que
para a tristeza do Darwin, é o papagaio que fala e o macaco que pula nas árvores. Né? Graças a Se Deus. tivesse aquela língua lá no macaco, aí não estava perdido. Né, irmãos? A Nilza, minha nora, tem um papagaio. Não, é aquela outra. Papacaco. Ela canta o hino nacional. Ah. Bem Tá claro. vendo? Ela Maravilha. não canta, mas assim, né? Longe, Né? É a coisa mais interessante. Ela, pra gente passar lá, precisa ver o telefone da Nilza, tá chamando ela. Dando, Coisa incrível. digamos que ela escuta, né? Nessa época ele corre risco de vida. Verde e amarelo, ainda canta hino nacional, Mas ela é verde, um amarela, negócio louco. é azul, branquinha, qualquer coisa. Ah, é azul, branco. Não Azul e branco, mesma coisa. Não é papagaio, Não. é calopsita. Calopsita, então. Mas tá assim mesmo, o povo brasileiro tá. Né, irmão? Olha, irmãos, vamos, o irmão Dan, você pode entregar a ceia, por favor? Jesus bem que disse, né, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como você lembrou na oração. E assim, ó, não é né, o caminho, não é uma verdade, não é a vida que fabrica Jesus, né? Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é que é. Então a gente vai seguindo pela graça do Senhor. O Senhor guarde nossos corações, né, nossa vida. Pode acontecer que hoje a gente caminhe para a liberdade, como pode acontecer que hoje a gente caminhe para sermos um povo cercado. Oh, Senhor. Né? Haja o que houver, como aconteceu com Roma, como aconteceu com vários irmãos. Eu lembro muito bem quando a gente começou a ter contato com os irmãos na União Soviética, né? Naqueles tempos quando a Voz dos Mártires mandavam as primeiras cartas, né? Eu tenho guardado até hoje as cartas dos irmãos na antiga União Soviética, quando a gente via aqueles irmãos por causa do comunismo de Karl Marx, né, de Lenin, de Stalin. Obrigado. E até havia uma lição que uma vez falei para os irmãos aqui, que o Stalin chegava nas classes, né, nas classes de adolescentes, e pegava aquelas galinhas e ele com força na frente dos alunos, era uma coisa terrível, ele arrancava as penas até ela ficar sem nada e sangrando. Era algo terrível, vivas, gritando aqueles gritos das galinhas, e era terrível de ver. E ele soltava as galinhas, e os alunos ficavam impressionados demais, né? E depois de um tempinho, a galinha ali sangrando, ele pegava no bolso um punhado de milho e punha assim, e a galinha vinha comer na mão dele. E isso é história. E ele dizia assim: eu quero falar para vocês aqui, alunos, que vocês podem fazer o que for com o povo, se vocês tiverem o poder de dar a eles o que eles querem. Entende? Essa filosofia comunista, essa é. Ele leva o povo a depender do governo o tempo inteiro. Entende, irmãos? Você não é mais você. Isso é uma coisa satânica. Foi assim feito na política, é assim feito na religião. A religião faz isso. Né? A gente precisa de Cristo, né? Então a gente precisa do Senhor, e Ele guarda mesmo, irmãos. Lá em Apocalipse ele disse assim para João, o último apóstolo vivo, João com 100 anos, preso, né? Preso por causa do perigo que ele era para Roma, para o Império. E ele então, Jesus foi lá na ilha de Patmos e disse assim: João, eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. E quando eu te mostrar, eu quero que você escreva. E você vai escrever e vai enviar esse livro. E ele vai chegar ao meu povo, onde ele estiver no mundo. E por isso nós estamos falando aqui hoje disso, irmãos. Por causa do amor de Jesus por nós. Porque ele falou a João, lá na ilha de Patmos. E João escreveu. E Jesus disse: o mundo vai experimentar uma ação terrível do diabo. Ele vai, como disse o Lula outro dia, eu vou fazer o diabo para conquistar o poder. E o diabo faz o diabo mesmo para conquistar o poder. E ele vai fazer. Vai fazer. Né? E Jesus, até com detalhes, ele mostra as ações do diabo. Até o capítulo 12 ali, 13, as bestas, os gerentes. Mas Jesus falou assim: vai ter um restante
vai ter, Apocalipse 12, 17, vai ter um restante que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Sabe o que significa essa frase? Guardar os mandamentos de Deus significa nós vamos saber a vontade do Senhor porque Ele está falando conosco. E o testemunho de Jesus significa a forma que o próprio Jesus se fez na vida, como encarnação de Deus. A forma será a forma da palavra. Jesus é a palavra, é a forma da palavra. Nós vamos também ser a forma da palavra até o dia de Cristo, que vai ser mantida por Cristo. É um restante só. Porque a maioria dos crentes vão estar casados com a grande meretriz. A maioria dos crentes, aí já estou falando de crentes, eles vão estar dentro da prostituição. Isto é, casados com o Estado, mancomunados com o Estado, bancada evangélica lá no governo, vão estar tudo envolvidos com todo o governo, CGC, inscrição, comprando terreno, fazendo templo, construindo aparatos que faz parte da grande Babilônia, aparatos e formas da grande Babilônia, que está descrito em Apocalipse 17. Mas no capítulo 18, a voz de Jesus ecoa no meio da Babilônia e diz assim: sai dela, meu povo, para que vocês não sejam cúmplices e vocês venham a padecer no meio dos seus padecimentos, né, com que a grande Babilônia vai padecer. Então, há de chegar o momento, de acordo com Apocalipse 17 e 18, conforme está lá em 17, que o ódio da meretriz vai ser tamanho para com os cristãos que estão casados e amaziados com ela mesma. O ódio da meretriz vai ser tão grande que a própria meretriz vai destruir esses cristãos, vai atacar e vai comer as suas carnes, como está escrito em Apocalipse 17, no finalzinho, né? Esses cristãos, então, quando estiverem padecendo de perseguição pela grande meretriz e pela Babilônia, muitos vão dizer assim: estamos sofrendo por causa de Jesus. Não estão. Pedro diz que há um tipo de cristão que vai sofrer porque está no mundo. São esses aí. Eles vão estar dentro da grande meretriz, sendo perseguidos pela própria meretriz, vão morrer pela meretriz, vão gritar que estão morrendo por causa de Cristo e não estão. Eles estão morrendo porque foram amantes e prostitutos da grande meretriz, agora ela está matando eles, porque não aguenta mais eles. Agora, os restantes, lá em Apocalipse capítulo 12, vão também morrer, alguns deles, uma grande parte deles vão morrer, mas esses vão morrer por causa de guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Esses vão morrer por causa de Cristo. Esses são aqueles que vão entrar no céu e cujas roupas elas estão salpicadas com o sangue, porque eles foram mortos por causa de Cristo. A marca da morte por causa de Cristo está neles. E esses sim, como Pedro disse, se tiver que morrer, morra por causa de Jesus. E esses são esses, né? Agora, essa é a situação que Jesus explanou. Mas só que ele diz o seguinte: há de chegar o dia, lá em Apocalipse 19, que vai ser o dia que ele vai voltar. E toda essa situação, esse tipo de aparato infernal, vai ser julgado pela boca do Senhor. E o seu sopro vai destruir a besta, o falso profeta, o diabo, e tudo vai ser atirado no inferno. E então começa Apocalipse 21 e 22, quando ele diz assim: e eu sei que vocês choraram muito, e eu sei que vocês se entristeceram tanto. E aí ele fala diretamente para os seus: e eu vi o novo céu e a nova terra, e eu vi finalmente a minha noiva, disse Jesus. Eu vejo a minha noiva, que são vocês, que estão agora lindos, preparados, que foram no céu agora. E vocês vão estar descendo, preparados para o grande bodas do Cordeiro. E eu então vou pegar os seus olhos e vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. E então agora nós vamos iniciar um tipo de vida que não haverá mais nenhum tipo de tristeza e nenhum tipo de dor. Não vai ter nenhum tipo de choro e não vai ter nenhum tipo de morte, nada. Aí Jesus disse assim: porque as primeiras coisas são passadas.
Tudo isso na história é chamado pelo Senhor Jesus naquele dia de primeiras coisas só. Tudo isso são as primeiras coisas. E ele fez questão que nós soubéssemos disso. E ele disse isso, então ele começou a descrever a beleza da cidade, que é a nossa beleza, do ponto de vista de Jesus. E finalmente, terminando o Apocalipse, ele fala assim: e eu quero, João, que eles saibam que ninguém pode alterar nada dessa palavra. Lá em Apocalipse 22 ele diz assim: ninguém tem autoridade ou poder, e maldito aquele que diluir essa palavra, que acrescentar algo a essa palavra, que desnatar essa palavra, qualquer coisa desse tipo, ou que acrescentar ou que tirar, né? E ele termina assim: ah, que bendito dia será o dia da vinda do Senhor. O povo vai dizer Maranata, né? O povo vai cantar Maranata, isto é, venha, Senhor Jesus, nós te queremos, nós temos saudades de ti, nosso coração anseia por ti, né? Amém, o Senhor logo vem, né? Esse é o amém de Cristo: eu venho logo sem demora, né, irmãos? Então por isso nós vamos celebrar onde a gente estiver, os irmãos também onde vocês estiverem, que nós estamos no Senhor, né, querido? Estamos no Senhor. Aqui em Mateus 26 foi assim que nós vamos celebrar o que Jesus disse, né? Ele falou assim: olha, desta hora em diante eu não beberei mais desse fruto da videira. Dessa hora em diante, quem vai ficar aqui serão vocês. Está escrito aqui: mas há de chegar o dia, aquele dia, né, em que eu vou me reunir com vocês, mas lá no céu. Então vocês vão beber o vinho novo, que é Cristo. Quer dizer, está com ele ali, né? Então no reino de meu Pai. E então, enquanto eles comiam, Jesus pegou um pão, que simboliza ele, né? Que a gente se alimentou um dia dele e se alimenta sempre, e orou com eles, conduziu eles em oração. Vamos orar. Querido Senhor, nós no meio de tudo isso que vivemos e passamos, nós te louvamos, te agradecemos pela intervenção eterna do Senhor, poderosa, graciosa, amorosa. Ó Senhor, nós estamos aqui juntos com tua família, aqui nessa cidade, em outras cidades, em outros lugares, onde o Senhor conduziu os teus filhos. E nessa hora nós estamos celebrando o Senhor Jesus Cristo, que Ele fez, está fazendo e fará em nossas vidas, por nós, e no meio e com o teu povo. Ó Senhor, nós estamos dando graças pelo que tu fizeste naquela cruz, que é o ato da redenção da nossa vida, e o que tu estás nos levando a andar contigo. Assim nós estamos orando juntos aqui em nome de Jesus. Amém. Então Jesus deu o pão aos discípulos e disse assim: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, assim como nós estamos ouvindo Jesus ensinar, vamos fazer como ele fez. Em nome de Jesus. Amém. Então, depois que Jesus comeu o pão lá com eles, Jesus também pegou um cálice e mais uma vez ele orou com eles ali, dizendo assim, depois, né, de orar, ele falou assim: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança com Deus, porque tem uma aliança entre os Deus, né, e os homens, só que essa aliança está ali, bem no sangue de Jesus, na vida de Jesus. Esse sangue foi derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, irmãos, vamos orar. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a aliança que existe entre o Senhor Deus e nós está no sangue
e no corpo, e na carne, e na vida de Jesus. Então nós queremos dar graças, porque se nós estamos aqui celebrando, é porque um dia na nossa vida, o Senhor Jesus foi aquele que nos remiu, comprou, resgatou e nos levou para o reino do Senhor. Nós estamos juntos aqui dando graças, agradecendo também aqui como ele falou, que há de chegar aquele dia, quando então ele vai nos levar para casa. Essa casa que ele foi preparar para nós, como está escrito em João 14. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor, juntos como tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, irmãos, como o Senhor falou, vamos fazer. Querido Senhor, nós agradecemos a tua imensa graça, teu amor, a tua maneira tão preciosa de nos guardar e conduzir até o Senhor mesmo. Oramos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como não tem nenhuma criançada para pegar hoje os copinhos, nós vamos ter que fazer de passar assim, né? E, olha, irmãos, vamos ficar firmes no Senhor, né? Vamos continuando no indo do Senhor, né? Sejam sempre aqueles homens e mulheres de oração, de ficar naquele lugar da oração, né? Sejam bênçãos onde os irmãos forem. Eunice, Deus te abençoe, viu? Fica firme. E os amados irmãos também em todo lugar. Ó, eu todo dia, sabe, assim, ó, todo dia rapidinho, mas todo dia eu só mostro rapidinho, Eunice, não fica preocupado. É só para falar assim, ó, aqui está aqui a minha mãe, né? Ali a irmã Heloísa, a Eunice que veio hoje. Acho que algumas pessoas chamam de Nice, não sei, né? Ali está a irmã Sônia. Mais pro lado de cá estão aqui a irmã Sinésia. Acho que está bem ali atrás do Lipe, ó. Ali. O irmão Felipe está ali. O irmão Dan, a irmã Nancy. E lá a esposa do irmão Dan, a irmã Daphne, né? Maravilha. Graças a Deus. E todos os amados aí sejam guardados pelo Senhor, né? A gente tem hoje um refri, né? E alguma coisa ali de alimentos para a gente estar comendo mais alguma coisinha. Que Deus abençoe a gente, né? Deus abençoe os amados, e qualquer oferta pode ser entregue ali, e vamos seguindo no Senhor, né, amados? Temos que orar pela tia Bá. Ela, né, está em recuperação. Alguns irmãos foram visitá-la. Não foi? Foi tudo. Ela está bem? Está bem? Que bênção, né? Ela está assim, ela anda com uma muletinha, né? Sim. Ela também aponta assim, ela está com labirintite. Sim, atacou mais, né? Ela estava falando também que ia dar uma chegadinha em Garopaba amanhã. Vamos ver se... Mas assim, a família... E a sobrinha já foi embora? Foi ontem. Foi ontem? Foi ontem. Mas acho que foi muito bom vocês terem ido lá. Foi uma grande bênção. Grande bênção. A gente não falou nada para ela, pegamos ela surpresa. Isso, melhor jeito. Isso. Mas ela tinha tomado banho, estava toda arrumada, toda chique assim. Maravilha. E agora ela vai lá dar uma voltinha por uma semana. Mas a Nair não estava em casa não, ela estava sozinha. Até é perigoso tomar banho sozinha assim, uma pessoa como ela que está eu já falei para ela. Assim, não pode mais, Nair. Pois é, queridos, fiquem firmes, vamos continuar orando pela tia Bá, pelos irmãos, né, por todos que estão em todos os lugares. Tiago mandou um abraço. Irmão Tiago, né, Deus abençoe, irmão Daniel, todo mundo que está ali. Quase vejo os irmãos aí desse lado, estou olhando bem aqui, parece que eu estou começando a ver vocês aí. Então Deus abençoe aí. Deixa-me passar aqui do lado de cá e dar um abraço nos meus irmãos. Deus abençoe minha filha. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Heloísa, Deus abençoe também, né? Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Deus abençoe. Também. Muito bem, graças a Deus.
Não, Vai se leve. Deus abençoe. Já sabia programar. E aí, querida, tá boa? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Vamos nós na batalha da fé. Da Pri. A Pri é só atravessar o jardim. Eu sei que mora perto da André lá em Bem São pertinho Bernardo, mesmo. né? O André é São Bernardo. Ela tá chegando daqui a pouco, a Pri. Ela vem vindo, ela e o Cris, vem vindo de carro. Já de Campinas mesmo. Daqui a pouquinho. É questão de férias, Ela tá de férias? então aproveitar o carro. É pra deslocar. Dar uma passeada, né? Relaxada. Já pensou dentro de férias e vão andar de avião? Mas também de carro não é tão longe, né? Dá pra vir. Apreciando. Umas Minha 12 irmã, horas. mas o marido dela foi até um casamento lá em Santos. Santos. De carro também, né? Sim, dá pra ir, Ela dá tá bem bonito. tranquilo de falar, né? As estradas boas. Até ela falou assim, ó, a gente que viaja não dá nem pra entender como tem tanto acidente, né? É mesmo. Né? As Porque as estradas são assim, boas. né? É mesmo. Estrada boa. Se todo mundo tivesse cuidado. Mas a imprudência, né? Mas eles falam isso, né? O problema muito grande é a imprudência, né? Mandar, Felipe. Deus te abençoe. Tá ouvindo filmes? Amém. Vamos nós. Deixa eu só fechar aqui. Ok, amados irmãos, deixe-me virar aqui para a gente dar um tchau, né? Deixe-me ajeitar esse cantinho aqui. Vamos ver. Vamos ajeitar para cá de novo. Acho que é assim. Não. Assim. Acho que sim. Aqui. Vamos ver. Bom, tá bom, né? Acho que ali, tranquilo. Então, queridos e amados irmãos, fiquem na graça do Senhor, nessa preciosa direção do Espírito do Senhor, nesse amor do Senhor nosso Deus, e assim caminhando, seguindo, né? Queremos muito que Deus guarde esse nosso coração, né, que Ele nos deu em Cristo, que Deus fortaleça os irmãos, que Deus dê a competência, a sinfonia tão preciosa da concordância entre nós e nós, entre nós e o Senhor, né? Fiquem firmes, fiquem sempre pensando com seus pensamentos na graça eterna de Cristo, que a sua sabedoria, o seu cuidado, o seu amor, Ele estará pela sua palavra formando o nosso caráter e a nossa continuidade, né, entre nós, família do Senhor, entre nós, povo do Senhor, na ministração que Ele tem para nós nesse lugar, e enquanto Ele não vem, né, vamos seguindo assim na sua imensa graça. Amamos os irmãos, amo muito os irmãos, temos orado todos os dias, continue orando por nós, precisamos sempre desse contato na graça da oração, e vamos indo, no indo do Senhor Jesus, né, irmãos? Então vou desligar aqui e sempre na saudade de Cristo, né? Eterna saudade do Senhor. Deus abençoe, irmãos.